Olá, sejam bem-vindos ao nosso terceiro Audazcast, o podcast oficial da Audaz Global Logística. Hoje estamos aqui de volta ao nosso estúdio, ao nosso escritório, com a presença ilustre de dois grandes amigos, parceiros, diretores da Andrade Andrade, nossa contabilidade, especialistas aí no assunto que nós trazemos para vocês hoje, que é a reforma tributária. Produção, chama a vinheta para nós, por favor. Olá pessoal, eu sou Daniel Assis, sócio e fundador da Audaz Global Logística. Como eu falei para vocês, hoje o nosso tema é reforma tributária. É um assunto bastante desafiador, que vai ser um grande diferencial aí para as empresas, especialmente aquelas de serviço, a partir aí do mês de janeiro de 2027, mas pelo que a gente vem conversando aqui com o pessoal da Andrade, a partir de janeiro do próximo ano já começam os testes, então tá todo mundo aí à flor da pele, aprendendo, estudando, e a gente traz eles aqui hoje para poder ter esse bate-papo leve e a gente aprender um pouquinho sobre o que vem por aí. Vou passar a palavra aqui para o Júnior e para o Vitor, para eles se apresentarem, falarem um pouquinho da Andrade, para a gente poder entrar nesse bate-papo. Sou o Vitor da Andrade, estamos aí no mercado contábil há mais de 30 anos e viemos aqui hoje trazer um pouquinho dessa reforma tributária, de forma que a gente consiga trazer a vocês aí os aspectos, né, que vão mudar a partir de 2026 já, né, em alguns processos, em algumas informações, e em 27, aí sim entra realmente a reforma em vigência, né? Então vamos estar falando aqui sobre alguns processos aí, algumas mudanças que vão impactar aí o empresário aí. Bom, galera, Júnior aqui da Andrade, é um prazer imenso a gente estar aqui, poder bater um papo com o Daniel aqui da Audaz, né? E falar um pouco sobre essa reforma tributária que vem aí. É muita gente fubido, muita gente já bem na frente, outras pessoas bem para trás ainda. Mas o importante é a gente trazer isso na mesa e conversar, desmistificar esse tema que é muito atual, muito para agora, né? Bora lá. Isso aí, gente. Bom, nós, como temos aqui uma assessoria super profissional, amigos de longa data, inclusive, a gente já vem estudando bastante esse processo. O começo foi bastante assustador. Ainda temos diversas dúvidas, até porque a legislação ainda não está definida, né? A gente já sabe bastante coisa, mas não está definida. Mas eu queria que vocês falassem para a gente, assim, de maneira bem simples, o mais simples possível, o que que vai mudar de fato na, nesse novo regime, especialmente para as empresas de serviço, porque a gente, pelo que a gente está percebendo até agora, existe uma diferença bem grande para a indústria e para quem é de serviço, e o de serviço é quem vai ter um pouco mais de trabalho, aí, vamos dizer dessa maneira. Acho que o benefício maior inicial, aparentemente, é para a indústria. Por outro lado, a gente percebe que para quem estiver se antenando, se desenvolvendo, também vai ser uma grande oportunidade. Mas qual que é a grande diferença aí nessa mudança do regime que vocês enxergam até o momento? A reforma hoje, na verdade, ela traz a simplificação dos impostos, né? É, aquilo hoje que nós temos aí os impostos federais, estadual e municipal, elas vão fazer uma unificação, né? Nós temos aí 5, 7 impostos e vai se transformar em dois, né? Essa é a principal mudança que a reforma traz, né? Ela vai trazer essa simplificação. Com certeza, no serviço, as alíquotas são maiores, né? Vão ser aumentadas. Mas por quê? Né? E aí que vem a grande pegadinha e por isso de a gente já ter que começar a trabalhar antecipadamente, porque ele vai trazer a possibilidade de créditos, né? Hoje nós pagamos os impostos, né, no Brasil de forma acumulativa. Então todo mundo paga sobre 100%, né? E ela vai trazer essa, vamos dizer assim, essa forma justa, né? E assim a gente quer entender a reforma tributária, para a gente pagar somente sobre o valor agregado. Então, e aí que tá o trabalho. Vamos trabalhar sobre crédito. E aí é que a gente vai começar a falar sobre isso, né? Como fazer tudo isso. E aí é uma sistemática que vai dar trabalho, né? Entendi. Para nós vai ser um grande desafio, porque hoje não existe uma preocupação do empresário, do prestador de serviços com o cuidado com os seus fornecedores, no sentido dele estar fazendo a sua parte junto ao fisco, no caso, né? Então, e além disso, tem uma questão também que é o regime que ele se enquadra, o enquadramento dessa empresa. Existe também uma diferença nesse sentido, né? Dependendo se ele é simples, se ele é limitada, existe também uma diferença do formato do crédito. A gente já tem alguma evolução, Vitor, nesse sentido de
alguma definição, na verdade, né? Como vai ser a Simples, se as MEIs também terão algum tipo de benefício, ou a MEI não se enquadra nesse sentido. Temos alguma coisa já definida pela Receita nesse sentido? Na verdade, as empresas do Simples hoje, né, que tem um crédito aí pré-determinado, né, elas também poderão, né, de certa forma, na cadeia, fazer um recolhimento por fora, né, no qual ela também vai ter essa competitividade que de repente hoje ela não tem, né? Então hoje a reforma traz aí essa possibilidade também do pequeno, né, da empresa do Simples Nacional estar aí dentro do mercado compatível, né, podendo fazer esse recolhimento por fora, né? E estando também trazendo isso daí para as grandes empresas como crédito. Bom, interessante isso, porque é legal você dar essa oportunidade para eles. Agora a dúvida é, como que a gente vai gerenciar isso? Talvez seja uma das grandes preocupações não só nossa como prestador, mas também como do cliente final, né? Porque ele vai ter que estar acompanhando toda a cadeia. Então, como que a gente vai conseguir entender a maneira que o nosso parceiro, que é a nossa transportadora hoje, imagina que é uma transportadora enquadrada no Simples, e ela quer fazer um recolhimento diferenciado para poder atender essa minha demanda e eu tomar esse crédito. Eu entendo que nesse início eu que vou ter que ter uma gestão com ela, recolhendo mensalmente ou trimestralmente essas informações para garantir que está tudo sendo feito. É mais ou menos a ideia nesse início, porque pelo que eu entendi também, não tem nenhum sistema hoje da Receita onde eu posso procurar e sair toda a informação dos seus parceiros, né? Sim, é aí que entra a seleção, né? Tanto do cliente e dos nossos fornecedores, né? Porque nesse sentido é onde a gente vai conseguir compilar e fazer com que esses clientes e fornecedores tragam o melhor para a nossa operação, né? E fazendo aí essa seleção na qual a gente consegue, né, absorver o máximo de cada cliente, de cada fornecedor, no sentido, né, da gente conseguir, através do crédito, da seleção, o melhor para a operação em si. Hoje, então, hoje é muito mais do que entregar aquele seu serviço para o teu cliente final, né? A gente tem mais uma tarefa aí, que na minha opinião, a gente vem passando por essa transformação, por esse conhecimento, está se transformando muito mais numa oportunidade do que num problema. Para as empresas que trabalham direitinho, que indicam seus impostos, querem fazer a coisa certa, é cedo para falar, mas pelo que a gente chegou até agora, vai ser realmente uma oportunidade muito grande. A gente vai ter bastante trabalho, até o tema que a gente vem conversando bastante internamente, que é automação, automatização e inteligência artificial, vai ser crucial para nos ajudar no dia a dia, para ter esse controle e para não só ter o meu controle, para que eu possa transparecer isso também para o meu cliente, gerando talvez um diferencial competitivo no mercado. Aí que está a grande diferença, né? Você aumentar a tua receita através do crédito, mas sendo mais competitivo, se tornando nós aqui um parceiro mais confiável ainda para os nossos clientes. Porque se imagina atender hoje uma multinacional, onde ela tenha que controlar você. Se eu trago essa informação fácil, de uma maneira fácil para ela, poxa, vou trabalhar com a Audacity, porque eles são parceiros que estão muito transparentes e me trazendo uma outra facilidade, que não só entregar o processo no prazo, né? Uma outra dúvida que eu tenho a gente foca muito no crédito somente do serviço que a gente executa. Como que fica a questão de insumos, de folha, parceiros, como a própria contabilidade? Uma vez que eu recebo uma nota de prestação da Andrade, eu também tomo um crédito desses serviços dentro do nosso sistema hoje? Sim, hoje, na verdade, a reforma ela quer trazer exatamente essa mudança, né? Você para o serviço e a logística, que é o nosso caso aqui, né, desse bate-papo, conseguir se creditar dos insumos, né? Então tá aí o trabalho de retaguarda, de estar fazendo agora, quem sair na frente consegue realmente ter uma vantagem competitiva, de já estar elencando toda essa situação dos seus insumos, né? Então realmente, o que antes não fazia muita diferença no pagamento de imposto, dependendo do regime tributário, agora nesse novo regime da reforma tributária que ela nos traz,
ela vai ser crucial, né? Ela é crucial para fazer a apuração dos impostos, né? Então, quer dizer, o que hoje eu tenho de insumo, ele não influencia no valor do imposto que eu pago, se dependendo do meu regime tributário. Mas daqui para frente vai influenciar 100%. Então, por isso de sair na frente e dar esse passo antes, né? Quem está mais organizado, quem está mais revendo os seus contratos, revendo os seus preços, seus custos, com certeza vai sair na frente, né? Então, tá aí o grande diferencial que eu diria competitivo, né? Realmente sair já elencando quem são os meus fornecedores. O que o sistema está prometendo para a gente? É ter um sistema único que a gente vai conseguir ali, de forma automática, saber se a gente está se acreditando ou não. Ou seja, o meu fornecedor é bom, pagador, e ele me dá crédito ou não. Mas isso lá em 2033. Vamos aguardar para ver se isso é real, né? É, a gente tem aí um sistema que eu brinco que é bem parecido com esse da reforma, que é a OEA, que é a certificação de segurança, que nós somos também hoje homologados. E a cadeia é justamente essa, eu estar sempre fiscalizando os meus parceiros. E a gente também está no processo agora de aguardar os nossos benefícios como um parceiro da Receita. Mas tem que fazer a nossa parte, não tem outro caminho, né? Uma outra curiosidade, vocês que têm diversos clientes de diversos segmentos, como que vocês estão vendo o mercado hoje, especialmente os clientes de vocês, em relação a essa reforma? Eles estão otimistas? Estão despreocupados? Ou muitos não estão nem dando atenção? Como que tá hoje? Como que vocês enxergam hoje, de uma maneira geral, o mercado aqui da nossa região, dos clientes que vocês trabalham hoje nessa assessoria? Ó, percepção, tá todo mundo cauteloso, né? Porque é muito complexo essa mudança aí da reforma tributária. Mas eu diria que isso vai se transformar em positivo. Eu tenho isso como certo e claro. Em 2033, se realmente tudo que está sendo prometido funcionar pelo menos 80%, realmente ele é positivo. Mas hoje o mercado reage com cautela. Nós não podemos confundir a cautela com a procrastinação. Quem procrastina lá na frente vai sentir e vai sentir bastante, né? Então, realmente, o que tem que se fazer agora é assumir a reforma com coragem, com inteligência, com investimentos, e é isso que precisa se fazer. Nós não podemos deixar ela longe da gente, temos que trazer ela para próximo e já trazer ela para dentro, ver o que a gente tem que fazer as mudanças que a gente tem que fazer sem medo, né? Quem tem medo agora e procrastina, certamente lá na frente vai sair atrás, né? Então, o que a gente tem que fazer hoje? Tem que ir para cima, né? Ver o que tem que se fazer, sistema, por exemplo, o sistema hoje tem que fazer os ajustes, tem que fazer, ano que vem já tem que, nós vamos ter um período de levar junto aquilo que é hoje a apuração dos impostos juntos com a reforma tributária. Então, quer dizer, imagina tudo isso, mas vamos ter que pagar tudo junto. Vamos ter que pagar um pouquinho do antigo, um pouquinho do novo. Cara, quem deixar isso para depois, vai perder. Perder a oportunidade. Mas vai perder. Então, quer dizer, se a gente já tiver adiantado, certamente os nossos custos também vão ser diminuídos. E é nisso que eu estou falando. A gente precisa colocar a nossa força, a nossa energia agora, do antes. Que na hora que o jogo já estiver sendo jogado, nós já estamos preparados. É isso que a gente tem que fazer. Maravilha. Despreparo aí é uma das maiores preocupações, né? No sentido de estar mais organizado, né? E ter mais ferramentas disponíveis no que tange sistemas, no que tange operações. Então, a importância de ver com o negócio, né? Nos mínimos detalhes, para conseguir compilar isso daí e fazer disso o melhor para cada uma das empresas, para cada segmento, no sentido da gente conseguir realmente ultrapassar essa barreira da reforma, trazendo o que for de melhor para cada segmento aí. Verdade. E é um erro, acho que é um erro da maior parte dos empresários do dia a dia, né? Dos pequenos, médios, até grandes. Tá sempre focado só no produto dele. E essa engenharia fiscal, tributária, sempre deixar ela de lado. E eu acredito que essa mudança é uma oportunidade para todo mundo aprender e te extrair o seu melhor diante dessas mudanças, né? Gente, eu tenho mais algumas perguntas aqui, vão ser rápidas, mas são bastante importantes. Para aqueles clientes, para aquelas empresas que ainda não deram o pontapé inicial, para identificar como elas podem iniciar esse trajeto, essa pesquisa de como se adaptar a essa reforma.
Qual o caminho que vocês sugerem para eles? O que que você sugere para eles começarem a ter esse entendimento e buscar todo esse conhecimento para aí sim aplicar e estar na frente aí no mercado? Ó, o primeiro passo é contatar o contador. Vai contratar o contador primeiro, saber o que tem que se fazer, porque lá tem informação, ele tem que ter informação. Então, a contabilidade é o primeiro contato. E depois disso, tem sistema, né? As empresas precisam se adequar aos sistemas. Por quê? Porque elas vão estar numa transição de tributos. Então, o sistema vai precisar, por exemplo, a partir de 2026, já está constando informações da nota fiscal. Então, é para ontem, né? Sistêmico, contabilidade, e aí sim, dali para frente ele começa então a entender que ele vai ter que julgar melhor os seus fornecedores, saber onde que ele vai ter crédito, e aí quer dizer, eu acho que o primeiro passo está aí. Depois ele vai começar a entender um pouquinho mais sobre a adimplência do seu fornecedor, se vale a pena ou não vale a pena, e aí quer dizer, vai começar a mexer no bolso dele. Então, com certeza, o empresário vai se interessar. Primeiro passo, contador e sistema para 2026. Depois disso, aí o caminho vai levar. Vai ser automático, Com né? certeza. E uma outra questão bastante importante também, vocês comentaram dessa unificação dos impostos, né? Dos 7 impostos que nós temos aí, desde o federal, estadual e municipal, eles se unificando no CBS e no IBS. A gente entende que vai ter uma situação de crédito dos nossos fornecedores. Como que está planejado para que seja realizado esse crédito entre os meus parceiros, do meu parceiro para mim, de mim para os meus clientes? Como que o governo estima fazer essa transição? A promessa, na verdade, do sistema é trazer essa simplicidade, essa clareza. Essa é a promessa da reforma, né? De trazer isso aí, claro ali, previsibilidade. Então, todo empresário vai ter a previsibilidade. Então, olhou ali no sistema, compreende esse cara, ele me deu crédito de tanto. Isso é o que o sistema está eh, prometendo para nós. E nós queremos acreditar que isso é verdade, porque realmente isso aí eleva o Brasil para um outro patamar, né? Hoje nós falamos de um Brasil totalmente burocrático, Hum. né? Todo mundo leva uma mochila muito forte, muito grande, muito pesada de compliance sobre impostos e tributos. E na verdade a reforma quer trazer isso dentro de um de um único sistema. A gente olhou ali, olhou e falou: poxa vida, tenho previsão de crédito de 100 mil, então eu já sei quanto é o meu custo na hora que eu for vender. Isso é o que a reforma quer trazer para a gente. Então, quer dizer, nossa, isso é de outro mundo, exatamente. Isso é coisa de país de primeiro mundo. E o Brasil já faz 30 anos que fala em fazer a reforma, não faz. Então, realmente, a gente está com uma expectativa alta nesse sentido. É dentro do sistema, é dentro. Mas será que vai funcionar, Júnior, esse sistema? Porque é complexo, né? Todo mundo que pagou vai aparecer no sistema crédito, todo mundo que vai receber olhou lá, nossa, é complexo. Pois é, eu quero acreditar que isso vai acontecer em 2033. Essa previsibilidade que é o que o sistema tem de melhor, cara. Então, quer dizer, vamos aguardar que realmente isso aconteça. E hoje, com a AI que nós temos hoje, né? Até baseado um pouco no passado recente aí, da nota fiscal paulista, já foi um grande avanço que nós tivemos, né? Então, você pegando um modelo da nota fiscal paulista, melhorando ele, eu imagino que uma vez que um parceiro meu ele emita a nota fiscal dele, automaticamente ele já suba para esse sistema geral e ele já alimente a minha rede onde tem esse crédito previsto para eu estar recebendo. É claro que aí tem a questão da adimplência também, que é uma outra situação, mas realmente isso funcionando será maravilhoso. Você concorda que isso é mais justo? Com certeza. Então você traz para o empresário uma previsibilidade de ele saber quais são os seus custos, que hoje, por exemplo, ele vai pagar impostos sobre impostos, cascata e cascata de impostos. Daqui para frente é sobre o valor agregado. Então, quer dizer, é aquilo que eu agrego de ganho, eu vou pagar imposto. Isso é justo. E aí, quer dizer, traz uma competitividade muito maior dentro do país. Sim. Eleva o país num outro patamar, né? Isso é muito bom. A concorrência vai ficar mais justa. Com certeza. Vai ficar mais difícil o jeitinho que as pessoas tinham de fazer, de não emitir nota para reduzir o custo, né? E assim vai, muito bacana. Concorda que isso limpa o mercado? Por quê? Porque se tem aquele inadimplente e do lado tem um adimplente, você vai comprar de quem? Vai comprar do adimplente que vai te dar crédito. Então, quer dizer, isso limpa o mercado, isso deixa
o Brasil muito mais leve, o empresário muito com uma previsão muito melhor, com os olhos fixos ali, falando, eu preciso ver quem é o melhor para mim comprar. Então, quer dizer, fica no mercado os melhores e os piores vão ficando para trás. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Gente, e aquela pergunta de $1 milhão? Considerando o nosso mercado de comércio exterior, que ele vai, numa maioria, como prestadores de serviço, desde as companhias aéreas, companhias marítimas, despachantes, transportadoras, para atender o importador, que é o cliente final nosso, e lógico, ele ainda é um B2B, ainda vai ter o consumidor final. Mas falando dessa cadeia de comércio exterior, e como prestadores de serviço, aquela pergunta clássica, pagaremos mais ou menos impostos? Essa é uma pergunta que todos querem saber, né? Há uma tendência, infelizmente, né, dos prestadores de serviço ter aí um aumento, né, na carga tributária, em face das mudanças, né, que ocorrerão, porém, com algumas condições que também estão previsíveis, estão previstas aí nas normas, que é de tomar créditos, né? Algo que pode impactar e ele ter, de repente, né, uma redução ou uma menor carga tributária aí nesse sentido. Então, vai, né, ter que ter o estudo, obviamente, mais próximo de cada condição, de cada serviço, de cada operação, para que o empresário consiga de fato enxergar o quanto isso pode ou não onerar ele. Mas, em resumo, né, numa condição aí mediana, a tendência é que se aumente sim para o setor de serviços. Para nós, pelo que eu entendi até o momento, nosso imposto ele sobe hoje, ele aumenta hoje de 16,33% para 28%, havendo inclusive a expectativa de aumentar. Então, o grande ponto aqui é, de fato, a gente estudar, entrar de cabeça no projeto para ver como tomar o crédito para poder reduzir a nossa base de impostos e ser ainda mais competitivo para o meu cliente final, para que a gente consiga absorver o mínimo de imposto e poder repassar o mínimo de imposto. Então, eu entendo que a sua resposta é sim, não é favorável inicialmente, mas haverão ferramentas para que a gente possa se tornar um termo diferencial, como desenvolvendo bons parceiros, desenvolvendo um sistema, processos, e assim a coisa poder caminhar e a gente ter uma luz brilhando lá no fim do túnel, né? Exatamente. É sobre isso. Logística, então, resumindo, as alíquotas aumentam, aumenta os impostos, mas ele te dá outras possibilidades, que são os créditos. E é disso que a gente está falando. A gente precisa trabalhar realmente antecipadamente sobre os fornecedores, sobre os créditos que nós temos sobre os insumos, sobre toda essa sistemática que pode diminuir essa carga tributária, né? Então, é sobre isso. Sensacional, gente. Obrigado mais uma vez aos nossos amigos. Já fica o convite, não, a intimação, para daqui a uns 6 meses, daqui a pouquinho eles estarem de volta, trazendo mais novidades para a gente poder estar atualizando todos vocês. Obrigado, Júnior. Obrigado, Vitor. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima. Obrigado.